Bem-vindo aqui ao Fórum 11h30, tudo bem? Valeu, Odri, valeu, Renatão, obrigado pelo convite. Estamos aqui ainda com uma ressaquinha de emocional e física. O pessoal da Livraria da Travessa e mais a editora e o Book fez um coquetelzinho de surpresa para comemorar. E foi muito bom, porque as pessoas... quando a fila estava muito grande, as pessoas ficavam conversando, tal, todo mundo de máscara, tirava a máscara, dava uma bebidinha, botava a máscara e tal, e virou a Livraria da Travessa aqui no Shopping Leblon, é muito grande, lá no fundo, ficou uma festinha, foi muito legal. E quem saía da fila já saía para a festinha, foi muito agradável. Teve gente muito, muito bacana, queridão Tonico Pereira, minha sobrinha Maria Bope, a blogueirinha do Fim do Mundo, e o Freixo, o Quaquá, o Rodrigo Neves, 2 candidatos a governador do PDT e do PSB estiveram lá. E a liderança, Joãozinho, presidente do PT, toda a liderança do PT municipal, o meu padrinho da minha candidatura, o Robertinho Cantalice, pessoal das várias editorias, digamos assim, do PT. Mas foi legal, foi lindo. Obrigado, você me deu uma força. Muito bom. E agora, segunda-feira, em São Paulo, né? Já tem caravanas sendo organizadas. Esse é o verdadeiro. Eu recebi outro dia, no meio de uma live, aquele que chamavam de boneco, né? Porque é feito igualzinho, que tem qualidade e tal. Ontem foi a primeira vez que eu peguei um verdadeiro físico. Quando o Fernando Henrique lançou a candidatura, ele lançou com um plano de governo que era assim também. Só tinha a capa e tudo em folha em branco, não sei se você lembra. Virou piada. O Boni, na autobiografia dele, ele conta que o debate do Lula e o Collor, aquele que eles editaram para o Jornal Nacional, ele queria botar caspas no ombro do Collor, como o Jânio fazia, o Collor não deixou, mas ele encheu de pastas vazias. O Collor entrou como se fosse um monte de denúncia. Uma curiosidade que eu conto na biografia a respeito desta caspa fake. A Globo tinha um maquiador-chefe que era polonês. Aqueles poloneses, vieram muitos poloneses para cá, Zimbinski. E o Eric Zepetek, eu fiz o Primo Basílio, o Daniel Filho era o diretor-geral, eu era diretor de programa, era um dos diretores, e era produtor artístico. E era ator, eu fazia um médico muito pobre, primo do personagem do Tony Ramos, que era o protagonista, junto com o Marcos Paulo, que fazia. E ele pegou pão velho, ralava pão velho para fazer caspa. E aí dizia, o Eric era muito engraçado, e o Eric dizia, nossa, caspas americanas, que importei de Hollywood. Você importa dos Estados Unidos a caspa de Hollywood. Era pão, e fica igualzinho aquele pão raladinho, assim, pão velho, pão torrado, para botar caspa no meu personagem. Então não precisa de talco, é só ter pão velho. Agora, acho que vão fazer isso com o juiz ladrão, né? Já está começando essa história de... Eu acho que, como viram que o Bolsonaro acho que não tem condições, acho que eles vão jogar toda a ficha no Moro, né? O que é outro tiro no pé. O Moro é péssimo, aquele é horroroso, aquele não tem como ir para frente, além de tudo é criminoso, né? O cara é criminoso, isso é um negócio completamente absurdo. O Brasil está vivendo coisas, cara, quando eu penso que a minha querida Cristina Lobo, que Deus a tenha, que faleceu a semana passada, era uma jornalista que eu admirava muito, ela ficou uma semana me pegando no pé e do pé do pessoal de passagem e hospedagem do Edinho, quando era ministro-chefe da SECOM, porque ela me viu lá. Ela tinha ido entrevistar o Edinho, secretário, e me viu lá. Eu fui lá tomar um café com ele. Ela ficou pegando no meu pé, rapaz. E eu falava, não vou te contar. Eu tinha ido passar um fim de semana lá em Brasília, na casa de um amigo. Eu adoro aqueles
aquelas coisas de Brasília que tem aquelas casas no lago, que tem gramado, cachorro, uma piscininha, uma churrasqueira, que você chega às 11 horas da manhã, sai às 11 horas da noite, aqueles churrascos intermináveis, que vem gente, sai de um churrasco e vai para o outro. Eu tenho muitos amigos lá em Brasília. E eu fui para lá para o churrasco desse, e na segunda-feira fui tomar um café com o Edinho antes de ir embora. A Cristiana ficou no meu pé uma semana e assim... Não, Zé, não é, poxa, não tem nada a ver, não tem problema, o Edinho pode ter te pago a passagem. Mas era uma coisa assim, bicho, uma passagem Rio-Brasília. Eu com 40 anos de Globo não ia ter dinheiro para comprar uma passagem Rio-Brasília. Mas hoje você vê cada absurdo acontecendo. Cada absurdo. Imagine se o filho do Lula compra a mansão de 3 milhões de Brasília, do Lago Sul, com dinheiro do Banco de Brasília. E assim, aqueles canudos saindo mansões, rachadinhas, né? Aqueles canudos do Petrolão, assim, dólares na cabeça do Lula. Realmente, a gente é vítima, cada vez mais eu me convenço, Roberto, a gente é vítima da velha e boa luta de classes em tudo, inclusive nas bandeiras diversitárias, como é que se fala. Você vê a vereadora gay, a vereadora negra do PT de Campinas, foi chamada de preta lixo. Não houve nada, não houve nada. Não houve nada, não houve nenhum movimento. Hoje eu vou fazer uma entrevista com ela, a gente vai debater isso. Cadê a Miriam Leitão, que foi tão feminista em alguns casos, apesar de com a Dilma foi extremamente misógina? Então, tem lado, sim. Né? A defesa da luta contra o racismo, contra o preconceito, infelizmente, tem lado. Você vê claramente... o meu RT virou capa da Folha, retuitou. O crime é retuitar. E a maioria dessas jornalistas que me crucificaram tem RT no endosso na sua bio. Vários me mandaram. E ninguém não houve nenhuma crise com essa moça de Campinas, a Paola. @vaipaola, sigam ela no Twitter. @vaipaola com 2 L's. A gente vai conversar hoje sobre essa história, como é que ela se sente em relação a isso. Ontem eu tive uma conversa boa com uma líder do movimento negro aqui do Rio, e tenho conversado com o Silvio de Almeida. Ele é autor, quer dizer, ele é o coordenador, tem vários autores, de uma proposição, né, legislativa extremamente que congrega todas as leis antirracistas, anti-preconceito no Brasil. Eu acho que ele entregou ontem. Estão falando dele para vice do Boulos, né, Zé? Pô, eu acho que ele deveria sair a deputado federal, rapaz. É um cara que faria... Porque ele tem veleidades políticas? Eu não sei. Ele foi convidado para ser vice do Boulos. Prometeu comigo de me ajudar bastante numa composição, assim, para tornar esse projeto dele, porque esse projeto é uma coisa que vai entrar em estudo agora, né? Deve ser coisa que vai demorar, mas enfim, vai ser uma das bandeiras da minha... Que, assim, ele é um negro querido, respeitado, né? Ele teria chances de se eleger. E o Congresso precisa de negros, né? Negros e negras. Você sabe que está havendo uma corrida, né? Porque pela nova lei eleitoral, negros e mulheres representam 2 candidatos em termos do fundo partidário. Sabiam disso? Sim. Então, é como a cota, né? É uma maneira que a gente tem que usar, porque na vida normal isso não acontece, né? Então você tem que ter esse tipo de apelo, fazer esse tipo de apelo aos partidos para que invistam mais em candidaturas de negros e de mulheres, e para isso tem um bônus para se fazer isso, né? Rovai, você estava falando de censura, Rovai. A censura é uma das piores coisas de uma ditadura, sabe? Queria que você falasse disso, inclusive, Zé. Eu estava falando da censura do Enem, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Que revolução, gente. Revolução é uma coisa que revoluciona, que vai para dentro, para frente, que vai para frente. A revolução, o golpe de 64 foi uma reação
a uma revolução que o Brasil estava acontecendo através do voto. Não houve nenhuma tentativa de golpe da esquerda para implantar o comunismo. Isso é tudo é o papo da maconha. O comunismo e a maconha, a luta contra a maconha é a justificativa para a guerra que mata preto e pobre em todo o mundo e que encarcera nos Estados Unidos a maioria dos presos americanos nas suas penitenciárias privadas são negros. Aqui no Brasil, a guerra contra a maconha, meu Deus, que tem em toda esquina para vender, onde você quiser, você compra maconha. É uma farsa. Os Estados Unidos, eu me lembro de uma vez, há 20 anos, eu li na revista The New Yorker, era a capa. Os Estados Unidos decidiu, nos anos 60, proibir a entrada de maconha nos Estados Unidos. Gastou $1 trilhão. Sabe qual é o resultado? Os Estados Unidos começou a produzir a melhor maconha do mundo. 19 vezes mais THC do que a maconha natural, que estava deixando os americanos tudo bobão, porque era muito forte. Hoje em dia, liberaram-nos para venda recreativa, para tudo, nos estados mais evoluídos, e estão ganhando uma fortuna com essa história. O Brasil queima a maconha com orgulho, queima dólar. Todo ano queimam toneladas de dólares de uma maconha natural, que é feita lá em Cabrobó, na Bahia, sei lá, aquela região lá, o polígono da erva. Então, são umas coisas assim no Brasil que a gente vive num país, cara, falar em censurar Enem, censura, cara. Eu me lembro, em 73, eu fiz uma conferência em Londres, numa ONG lá. Tortura e censura tinham o mesmo valor como uma falha humana, porque censurar é uma tortura moral, uma tortura... Eu escrevo no livro, eu acho que teve gente que se autoexilou, porque ninguém foi exilado no Brasil. Ou você era banido, ou você era preso, morto, torturado ou desaparecido. Não teve exílio no Brasil. Então a gente se autoexilava. Eu acho que muita gente se autoexilou porque não conseguia viver com a censura. Um artista, a censura é o pau de arara moral. Dói muito. Eu fui censurado numa novela do Lauro César Muniz, quando houve aquela briga, você deve se lembrar, do Abi Akel, que foi acusado pela Globo de fazer tráfico de pedras preciosas. Ele era ministro da Justiça. E parece que o Roberto Marinho foi uma denúncia grave contra o Abi Akel, que era o ministro da Justiça. E o que aconteceu foi que a Globo mandava os capítulos para censura. Olha a loucura. Depois eu te conto como era em teatro. Em televisão, em novela. Mandava os capítulos escritos. O autor mandava para a Globo aprovava, carimbava, mandava para Brasília. Liam os capítulos, cortavam o que tinha que cortar, devolviam os capítulos. Aí que os capítulos iam ser gravados. Porque a Globo não ia gravar coisa que ia ser cortada. Ia jogar dinheiro fora. Com essa briga, o que a censura fez? Liberava os capítulos, porque aí a Globo grava e mandava as fitas desse tamanho, cada fita, quadriplex, para os grandes intelectuais brasileiros, policiais federais, alguns que eram guardas de presídio no Rio de Janeiro, o GP, que era o pessoal carcereiro, que nunca leu a porra de um livro, censurava o teu livro, a tua peça, a tua novela. Bom, ia o texto para Brasília, eles liberavam. Voltava o texto para o Rio, a gente gravava. Quando mandava as fitas, eles cortavam uma fita. Ou seja, censurava de maneira também provocando uma crise econômica na Globo. O que acontece? A Globo, com medo disso acontecer, pede para o autor já não apelar. Se autocensurar. Autocensurar. E aí é que morre. Roque Santeiro ficou quanto tempo para ser lançado? Roque Santeiro foi proibida no dia da estreia. Assim como Rasga Coração, aqui no Rio de Janeiro, o do Valdo Viana Filho, foi uma peça que foi ensaiada há 3, 4 meses, cenário, figurino. A peça de teatro como era? Você mandava o texto para Brasília. Aí vinha o carcereiro, o policial federal, que naquela época não tinha o preparo que tem hoje, o policial federal, que tem que fazer direito e tal. Antigamente não, era um policial qualquer. E aí o cara lia uma peça do
Garcia Lorca, por exemplo, e mandava intimar o Frederico. Qual o Frederico, meu senhor? O Frederico escreveu essa merda dessa peça comunista. E vai dizer para o cara que o Frederico foi morto na Guerra Civil Espanhola pelos fascistas, defendendo os comunistas. Pô, você está fodido, aí você não monta mais. Aí você fala, não, olha, o Frederico, pô, infelizmente ele está na Espanha. É famoso internacionalmente, ele vem muito pouco para o Brasil e tal. Ah, bom, então o espanhol está liberado, está liberado. Aí você montava a peça, né? Rasga Coração tinha um elenco enorme, nomes incríveis. Aí você, para levantar o dinheiro, né? Não tinha Lei Rouanet naquela época, nada disso. Então, ô Zé, deixa eu convidar aqui para subir na nossa canoinha o grande doutor Marcos Caseiro, que vai participar desse papo com a gente. Ah, bacana, Marcão! Grande Zé, pô, que honra. Muito obrigado. Desculpa aí, é que eu desembalo a falar. Não, vai falando. Mas aí a censura. Ele deve saber disso, o Caseiro deve saber disso. Aí vinham 2 ou 3 caras. No último dia, um dia antes da estreia, você tinha que fazer um espetáculo prontinho, com luz, figurino, tudo pronto para os censores. E aí vinham aqueles caras, eles marcavam a hora. Podia ser 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, eles que marcavam. Aí vinha aqueles caras com um saco cheio, que vai ver uma peça de Shakespeare, ou qualquer coisa, eles odiavam ter que fazer isso. Mas eles vinham, sentavam, aí você terminava a peça, nenhum aplauso, claro, ficava todo mundo lá atrás e eles conversando. Podia ser proibida, total. Podia ser liberada com cortes, ou liberada total. Ou só daremos a resposta amanhã, por volta do meio-dia. Então você não sabia se a peça ia estrear de noite. Rasga Coração não estreou. Assim como o Roque Santeiro não estreou. Imagine o que é a frustração, bicho. O prejuízo. É um pau de arara moral. Mas vamos lá, doutor Marcos. Vamos mudar de assunto. Não, vamos dar no assunto bom. Estava ouvindo vocês aqui. Primeiro, para dar os parabéns aqui, pessoalmente, para o querido Rovai, né? Vou aí te ver, Rovai. Vou te dar um beijo pessoalmente, mas é uma figura fundamental nesse processo aí. 35 anos hoje. Você é um 35 anos de jornalismo. Me arrumando em Hoje? Não, eu faço aniversário hoje, Zé. Por isso que eu te trouxe para me dar o presente. Então, parabéns aí, né? O teu presente é aqui, ó, 2. Esse presente então, é fundamental. Então, um beijo na Adri. Porra, parabéns, Zé. Eu já comprei teu livro aqui num negócio que deve chegar amanhã, mas eu queria saber o dia que você vai ser o lançamento em São Paulo, que certamente eu vou lá para pegar um autógrafo. Vai ser na Livraria da Travessa, lá na Rua Pinheiros, Rua dos Pinheiros. Pô, ali é muito bonita, né? Diz que é uma livraria... Viu, Zé? De você vir aqui em Santos para a gente fazer um lançamento aqui, né? Vamos combinar o lançamento lá na Realejo. Aí, Zé, tá vendo? Eu estava aqui mexendo, dando uma limpadinha, que eu estou de férias num dos meus trabalhos. Eu achei um livro aqui que é um livro seu, de presente, que eu vou te dar, mas só quando você vier aqui em casa, que é um livro que é seu, ó. É da grande Natália Correia, Arte e Poesia. Esse livro é seu. É um baita livro que eu tinha aqui, eu vou lhe dar de presente, você vai amar, eu sei que você gosta dela, ninguém sabe, mas nós sabemos que você gosta, é seu. E só para... Eu sou doido por livro, você vai vir aqui em casa para a gente fazer uma festa aqui. E esse livro que você estava falando, dessa história dessa vereadora, está aqui nesse livro, uma propaganda para ele, né? Esse livro é fundamental, né? O grande Silvio Almeida é o que a gente chama de racismo estrutural. A gente precisa falar nisso, a gente precisa estudar isso e precisa ler isso, né? Porque é uma vergonha, realmente, né? Quer dizer, é inaceitável as pessoas ainda terem esse nível de compostura com o indivíduo que tem a pele de cor negra. Isso representa uma total falta de conhecimento do mais básico, viu, Zé? Mas aí, se a gente ampliar um pouco, alguém já disse, né, que o negro é o pobre brasileiro, porque o mesmo branco pobre às vezes sofre outro dia, anteontem, estava um entregador. E eu fiquei curioso para saber se o entregador que estava sendo maltratado em Manaus, porque tocou a campainha e deixou a comida, e o cara veio, jogou a capa, quis bater no cara na motocicleta, jogou a caixinha.
Eu queria saber se era negro ou branco, porque aqui essa coisa do brasileiro classe média não conseguir ser feliz com o que tem e ter que almejar o que o outro tem e menosprezar quem não tem. É um negócio de doido, né? É uma experiência que eu tive na Nova Zelândia, o país que eu mais vivi depois do Brasil, por causa da pandemia. Eu conversava muito lá com os kiwis, que eles se chamam de kiwis, que é um passarinho lá típico, os neozelandeses. E eu falava sobre isso. Eles não trocam de carro todo ano, eles ficam 7, 8, 10 anos com o carro, entendeu? Não tem essa coisa esse consumismo imbecil. E é uma sociedade barril, né? Como o Lula fez aqui. Um pouco de rico, um pouco de pobre, e a classe média imensa, né? Não é a pirâmide. E essa coisa sabe, o status, né? O brasileiro tem mania de status, e quem não tem status não merece consideração. É uma coisa muito louca. Ô Zé, esse preconceito, que você está falando, está na raiz dessa coisa absurda contra o Lula. Quer dizer, os caras não se conformam. Como um cara veio de pau de arara, passou tudo que esse cara passou, ele tinha tudo para ser um nada, né? Um vendedor aqui. E os caras não se conformam. Como ele pode ter se tornado presidente? Aliás, o melhor presidente, sem sombra de dúvidas. Eu acho que ultrapassa o Getúlio em todos os sentidos. Então, é um ódio de classe, porque esse indivíduo, né? É como se ele não fez faculdade. Eu não sei se vocês viram. Aliás, poderíamos pôr aí, talvez, uma entrevista daquele Lira Neto, que escreveu aquela biografia. Esse cara é um bom biógrafo, esse cara escreveu aquela biografia do Getúlio. Excelente. E ele falando que o Lula chamou ele para conversar, falou: eu li a sua biografia sobre Getúlio, fiquei impressionado, e conversando tópicos, ele falou: fiquei impressionado com a sabedoria do Lula. Ele leu minha biografia inteirinha, né? Não sei se vocês viram essa entrevista dele, eu estava até. E então é impressionante, quer dizer, o cara é um gênio, ele é um cara diferente. Mas é aquilo, veio num pau de arara, é isso que o Zé está falando. Um pobre veio lá de baixo, foi um trabalhador, falava errado. Teve aquela reunião, não sei se foi com o Tivita, o que foi que alguém, o velho da falou, como é que você vai falar inglês? Quer ser presidente? O Otávio Frias perguntou isso no almoço na Folha de São Paulo para ele. Frias, né, que o Otavinho depois tentou botar pano quente. Não, né? foi ao contrário. O Otavinho falou isso e o pai, o Frias, tentou botar panos quentes. Olha que coisa. Isso é um exemplo. O dono de uma rede de comunicação fazer esse tipo de preconceito assim. É um negócio de louco. E o que aconteceu com o Lula foi uma tentativa de desumanização do Lula. Porque começou com a criminalização da política, depois criminalização do PT, a criminalização do Lula, e depois a tentativa de Lula não é nada, Lula não existe, entendeu? Tentativa de fazer o Lula voltar para o lugar de onde ele nasceu. Pior, quer dizer, lugar desse tipo de gente é na cadeia, né? Embora está com uma cela especial, porque foi presidente e tal, mas é isso que, vai tentar ser Lula, vai tentar sair da merda, você vai acabar na cadeia, né? E a mulher que tentar ser presidenta vai ser caçada e vai dizer que a cor carne é bonita, mas a deselegância é terrível, como fez a dona Miriam Leitão em público, ao vivo, a feminista hoje que me critica a minha atitude de um velho de 75 anos, que tem um machismo entranhado, procura evoluir, mas que não é me levando porrada que vai me fazer evoluir. Quem me faz evoluir são as mulheres com as quais eu convivo, como eu estou convivendo agora com uma puta feminista há 2 anos e meio, que eu sei quem eu sou. Ela também sabe quem eu sou, senão não estaria comigo. Mas é muito louco isso, porque a luta de classe impregna tudo. A Mili Lacombe tem uma live dela muito... que ela fala, a mulher não vai recuar. Sai fora, machista, que não vai recuar. Sai fora, preconceituoso, que os gays não vão recuar. As gays LGBT não vai recuar. Os negros não vão recuar. Só que demora. E quando vai vir quando vier a revolução social, quando tiver um país justo. Não é uma revolução socialista ou comunista, porra nenhuma. A gente até chegar nisso, é ter um país justo. Uma grande revolução no Brasil seria acabar a miséria, seria acabar a pobreza, acabar o desemprego. A gente já teve isso há pouco tempo. Mas é ruim
Os ricos não querem viajar de avião, não querem ver o porteiro na Torre Eiffel, como disse uma outra mulher da Folha de São Paulo, né? O que me adianta pegar um avião para Paris se do meu lado está a empregada da minha vizinha? E aí eu chego na Torre Eiffel, no elevador, eu estou com o meu porteiro. Acabou o charme de Paris. Os pobres... Como se na... Ah, meu Deus do céu, se eles soubessem o que é a França. O pior é isso, é que é uma ignorância, né? Não, e o Paulo Guedes, né? Que reclamando que tinha muita empregada e doméstica indo para Disney, né? Uma coisa assim que... Vai. Queria ler essa mensagem do nosso grande querido Enio, que está aqui te mandando um abração e dizendo: querido Zé, queria muito ir te abraçar no lançamento da tua biografia, mas depois de 50 dias no hospital, Alvissara saiu do hospital, ainda me sinto inseguro. Se eu não for, gostaria que você sentisse como se eu estivesse lá. Grande Enio, queridíssimo, né, Zé? Querido Enio, pode deixar, Enio, mas se você puder ir, vai, porque vai ter bastante companheiro lá. Vai ter cachaça também. Vai ter um vinhozinho branco e tal. Tem bastante, muita gente prometeu ir. Haddad, que vai ir com a família. Já tem o dia, ô Zé? Já está mais. Segunda-feira próxima. Qual horário? A partir das 19 horas. Não tem hora certa, 22. né? Vamos lá, Roberto. Ontem eu fiquei até fechado. Acabou mas a eu queria propor ao Zé que ele viesse a Santos. Já falei aqui com o livreiro de Santos, o Zé Luiz Tarran, e ele topa fazer o lançamento aqui na livraria, que é charmosíssima, uma livraria de rua, no Gonzaga. Vamos fazer o ano que vem, vou viajar ao Brasil. Pega as férias, que vem muita gente de São Paulo aqui, janeiro. Tá? A gente faz uma festa aí. Não dá tempo, vem Natal, tem 400 livros sendo lançados. Janeiro. Eu estou indo para Portugal agora e vou ficar um tempinho lá. E aí a gente organiza um circuito. Você faz aqui, faz São José, faz outros lugares aí que você pega. Vai lá, Ribeirão Preto, Campinas, aí faz um circuito, legal. Agora, Olha, o Gabriel Carquejo, ele diz: eu vi essa entrevista do Lira Neto, Caseirão, o Lula chamou para falar sobre biografia do Getúlio, ele foi sem expectativas e o livro estava todo grifado. Eu vou achar aqui, vou mandar, não sei se vocês podem passar aí, mas é impressionante o Lira Neto falando, de cortar o braço. Ele fala, pô, eu fui lá, cara, eu fiquei impressionado, eu vou mandar e vamos ver se a gente consegue passar aí. Estão descobrindo o Lula, Zé. Estão descobrindo quem é o Lula, que ele é um gênio, que é sensacional isso, né? Fabuloso. Mas é uma coisa engraçada, né? Porque muitos atores, amigos, inclusive um era petista raiz, e me falou: você está cego, você não consegue ver. Eu falei: não, eu acho que vocês estão vendo coisa demais. O Lula me falou e fala para muita gente, e escreveu isso, ele faz o prefácio da minha biografia, e ele fala essa história de se expor nos momentos mais difíceis, porque era muito fácil acreditar que o Lula era corrupto e acreditar que a Lava Jato estava certa. Isso Tinha 5 atores na Globo que não acreditaram nisso, entendeu? Dá para falar o nome, né? Edson Capri, Paulo Betti, Osmar Prado, Tunico Ferreira, Aline Moraes. E o Lula, essas pessoas se expuseram. E ninguém mais do que Zé de Abreu se expuseram para me defender acreditando em mim. E a gente estava certo, cara. Zé, é inesquecível aquele programa do PT que você apresentou, quando todo mundo sabia que ia ter o maior panelaço da história do Brasil, e você deu a cara a bater. O Rui Falcão me ligou, cara. Eu tava gravando a chamada de uma novela e ele me ligou e falou: estou aqui com o João Santana, precisa de um ator que convença, e ninguém vai fazer, Zé. É para queimar. Falei: quem vai estar junto? Lula e Dilma. Bora. Liguei para a direção da Globo, expliquei, eles falaram: bom, é aquele programa grande, né? Só ia pro ar uma vez.
E eu falei, é uma grande. Ia para o ar, assim, 10 dias antes da novela, mas aí a lei eleitoral permitia. Se fosse 10 dias depois, eu não poderia fazer, porque a lei eleitoral não permite que quem está no ar faça publicidade de campanha. Mas aquela, eu não conseguia ouvir, eu estava na casa de um amigo, o prédio era meio... O panelaço foi tão grande que eu não conseguia ouvir. E no final a gente fez um adendo falando sobre o panelaço, você se lembra disso? Tinha uns 2 minutos no final que todo mundo batia a panela, e eu falava, bom, ultimamente virou moda no Brasil o panelaço. Tudo bem, mas nós do PT preferimos a panela para encher o prato de comida do povo brasileiro. Tal. Enquanto isso, o panelaço rolava solto. A verdade, né, Zé, é que foi um massacre, né? O que fizeram com o PT. A ideia era simples, era acabar, era extinguir. Era todo dia, aqueles tubos, né, no Jornal Nacional, sendo dinheiro. Foi um massacre. Foi um massacre, né? Quer dizer, você pega, você conversa com as pessoas, e eu vou te falar, viu, Renato, Drios, né? Na época, eu me lembro mesmo, olha, eu conversando com os caras aqui de Santos, foi muito duro para os próprios indivíduos do partido. Eu me lembro uma vez conversando com o Arthur, nosso Arthur, ministro, ele falou, poxa, eu estou pensando em sair do partido. Olha só, fazendo uma declaração, conversa. Foi um momento que abalou muito, mesmo as convicções mais fortes, sabe? Porque foi realmente um massacre. Né? Então, o que a gente está vendo agora é uma redenção, né? Quer dizer, quando essa verdade realmente apareceu... Você que ontem, Cacheiro, ontem ou anteontem, uma prócer, a moça cheirosa, do Tucana Cheirosa, disse que o Lula é um condenado. E estava dizendo, imagine num debate, rachadinha versus mensalão. Não adianta, quer dizer, o cara, a rachadinha não foi nem julgado. Agora, Lênio... processo Aécio. Não foi nem julgado, é um negócio de... Eu acho que a gente... Você sabe que esses dias eu ouvi uma fala do Lênio Streck, eu acho que a gente tem que... Esse cara é muito interessante, ele é muito legal, né, cara? Mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, sabe, a gente tem que começar do começo. O Lula nem foi condenado, porque aquele que o condenou foi considerado pelo Supremo parcial. Então não há... Inepto, parcial e inepto. A gente tem que começar por aí, tem que começar no começo. Esse que é a questão, né? Essa que é a questão, que a gente tem que bater nisso, né? Você tem um negócio aí no canal que fala, o Lula, aquele ex-presidiário. Eu acho que isso cabe processo, né? Porque se ele, juiz que o julgou, foi considerado parcial e anulado as condenações, um cara que chama ele de ex-presidiário tem que, obviamente, ter sanções. Eu acho que essa é a questão fundamental, né? A gente não pode dar só da culpa assim, tá? É um juiz parcial e sem competência para o julgamento. Né? São dois. É um juiz parcial e um juiz incompetente no sentido da localização geográfica do processo. Que catch que o Lula tinha a ver com Curitiba, meu Deus do céu? Nem tem Petrobras em Curitiba. Você lembra de um papo do Dallagnol? Não sei se é da Lava Jato. Viajou de avião? Viajou de avião, a gasolina é Petrobras. É Petrobras, é Lava Jato. Olha a cabeça desses doentes, cara. São criminosos de raiz. Isso é uma mente... Essa classe média brasileira tacanha, que se acha, bota um DR no peito, como dizia minha falecida mãe, e eles se acham superiores, caralho. O DR te bota numa cadeia especial, veja só. Quem tem curso superior, Zé, especial é o DR, né? Os bolsonaristas, e aqui eu falo, já falei isso, para mim, dou minha cara aqui a bater. Quem são os médicos bolsonaristas? São aqueles que vão lá para o plantão e que conheço um monte deles, que no primeiro dia que me encontrar, falam, porra, mas vamos fazer o nosso esquema aqui, eu faço uma semana, você faz outra, os caras dos esquemas, os caras que compram os guardas, que acham tudo isso normal, você entendeu? Que acha rachadinha normal, fala, pô, mas o cara roubou bilhões, rachadinha é normal. É esses caras que têm esse pensamento, né? Que acha que essa
corrupção aqui pequena faz parte da normalidade. Fazer esquema em plantão, comprar o guardinha na esquina que levou uma multa. Olha só, quando você tem a carta suspensa, você vai fazer uma prova de revalidação, você não precisa fazer nada. O computador, você fica lá de frente olhando, ele faz para você e põe as palavrinhas. Isso os caras acham normal, cara. É inacreditável. É inacreditável, você entendeu? Quando eu fui no Faustão, aquela vez que eu fui no Faustão também defender a Dilma lá, que não sei o que aconteceu, que o Faustão me deu o microfone na mão, coisa rara, porque ele sempre ficava puxando. Eu falei lá 14 minutos então, e eu falei que a Lei Rouanet foi feita para ajudar os artistas. Eu estou sendo queimado até agora. Eles pegam um vídeo meu e falam assim, ah lá, acabou a mamada. Pô, a Lei Rouanet é para quê, ô idiota? Se não for para dar dinheiro para artista? Artista vivo ou artista morto? Museu. É o quê? É artista morto. Mas para preservar a obra do pintor, do escultor. Orquestra Sinfônica, para pagar o maestro e os músicos. Óbvio. É óbvio que um filme brasileiro que custa 5 milhões e você tem 3 dias em 2 cinemas do Brasil, não vai ter bilheteria para se pagar. Porque tem os blockbusters que pegam 300, 400 cinemas. Na França, para defender o cinema francês, cada blockbuster pode alugar 17 cinemas na França inteira. Fica 2 anos em cartaz, mas não vai tomar todos os cinemas para o cinema francês poder se exibir. Aqui nós não temos nem teatro público. Os teatros particulares cobram 50% do produtor. Como é que você vai... Todo mundo tem meia entrada, né? O brasileiro todo, é outra malandragem. Todo mundo tem carteirinha. Você paga inteira, 10% da bilheteria paga inteira. O resto paga meia. O cara estuda com 90 anos, o cara está estudando. Eu estudo de terceira idade, tudo bem, está aqui a carteirinha. Você não... É muito louco isso, entendeu? Então a Lei Rouanet foi feita para isso mesmo. Não é para fazer carnaval na Paulista, nem Réveillon na Paulista, nem carnaval carioca. Não é para isso. Também não seria para... Isso, Zé. É a mesma coisa que falou assim, olha, acabou... Aliás, estávamos falando disso no começo, aí o Rovai, Adri, né? Acabou o auxílio pesquisa, que acabou, me tiraram, era um pesquisador, né? 3 do CNPq, foi cortado da minha... Falou, acabou o auxílio, agora pesquisa se quiser se vire, acabou o auxílio de pesquisador, não tem mais. CNPq não financia mais pesquisa. Quem quiser que se vira. Mas auxílio moradia para juiz não acabou. É uma vergonha. Então, isso aí, rapaz, é uma coisa que é absurda, porque essa coisa eles impõem como verdade. A gente vê muito isso. Ela acabou, eu já recebi isso aqui, acabou a mamata da Rei Rouanet. Porra, que mamata, cara. Isso é arte, cara. É financiar. Quem vai financiar cara, isso? Por uma contingência, não só brasileira, mas capitalista, quem acabou mamando na Lei Rouanet eram os amigos do Aécio. Os milionários que montaram empresas imensas, faziam peças da Broadway por 10, 15 milhões. As peças que eu fiz na vida nunca custaram mais do que 200 mil, 300 mil, 400 mil reais. Era cooperativa de atores. 1 milhão, você monta uma puta peça. O cara monta a Broadway com 12 milhões de Lei Rouanet, pô. Aí o nego montava 8 peças por ano, 30, 40 milhões da Lei Rouanet. Não é o artista que leva isso, é o produtor. Assim como quem pega o dinheiro do cinema é o produtor do filme, não necessariamente o artista. O artista recebe o seu... E é mais, as pessoas falam, olha, mas tem desvio na Lei Rouanet. Quem desvia são as empresas. Mas elas fazem os sistemas, não são os artistas. Mas desvia. Naquele dia do Faustão, quando falava, o Faustão veio falar de corrupção no PT, eu falei, eu vou te dar um exemplo. Tem um prédio de um amigo meu que tem 12 inquilinos. A primeira síndica roubou muito, está com processo na polícia, na justiça. O segundo síndico ficou 1 ano, não aguentou a pressão porque não roubou, saiu. Hoje tem um síndico que é militar. O portão da garagem quebra toda vez. Já viram que ele pede 3 orçamentos? São 3 empresas diferentes do mesmo endereço, é o mesmo dono, entendeu? Então quebra o portão, aquela roubadinha. Você pega um time de futebol, você ganha um jogo de camisa, tá? Com meia, calção, camisa, você começa a jogar na várzea, você ganha 15 camisa e calção e meia. Você vai jogar na várzea. 1 mês depois, você tem 12. Em 1 ano, você não tem mais 5 camisas do time, bicho. Porque não tem jeito. É a teoria da maçã podre. Não é muito difícil as coisas aqui no Brasil. Falta pra gente, a gente não respeita sinal vermelho, a gente não respeita horário. Horário é a mesma coisa que sinal vermelho.
Por que ninguém respeita horário? É só uma convenção social. É que nem sinal vermelho, é uma convenção. Quer dizer, o sinal vermelho você pode morrer, mas assim mesmo o nego passa o sinal vermelho. Chegar atrasado, foda-se, meia horinha. Aqui no Rio, meia hora é normal, tá na hora. Meia hora é do café, né? Gente, tem acho que uns superchats para ler aí, né, Adri? Tem sim. Regina Caeco, parabéns, Rovai, um pingo pelo seu aniversário, parabéns. E rezando para que a sua indignação contamine o maior número de pessoas. Muita saúde e muita felicidade, fora Bolsonaro. Isso aí, Regina. E tem também a Simone. Simone, parabéns, Rovai, Zé, Dri, Caseiro e todos os progressistas. Zé, você será ótimo deputado federal. Te adoro. Vá e que vem outros progressistas, leve, né? Outros progressistas famosos. Vocês podem ajudar a resgatar nossa democracia. Tomara. Cibele Simão, um grande beijo para a Cibele aqui de Santos. Parabéns, Rovai. Obrigada pelos debates de qualidade e alto nível. Como vamos derrubar Bolsonaro e seu desgoverno? Grande abraço a todos. Obrigada, Cibele. Pode mandar superchat aqui, que hoje é aniversário do Rovai. Então tem um motivo a mais especial aqui para mandar o superchat. Pinga em mim! E olha só. Hoje é dia, Zé. Hoje é dia, Caseirão. Eu tenho um videozinho aqui também, porque o assunto da semana aqui, né, no mundo dá voltas, né, foi o ex-presidente Lula sendo recebido como um estadista por chefes de Estado, sendo aplaudido de pé no Parlamento Europeu, e hoje ele encerra a sua viagem pela Europa, tem um encontro com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez. A gente tem esse videozinho aqui, e aí a gente já volta para comentar esse tour do Lula para a Europa. Termina amanhã. Tá aí o Lula sendo recebido como chefe de Estado, né? Você viu o barulho de cliques das máquinas fotográficas? É aquele barulho que a gente só ouve quando você está em frente de uma personalidade. É incrível isso, né? Como o Lula atrai na Europa. Eu morei na França um tempo. Foi logo depois daquele ano do Brasil, lá em Paris, que ele foi ovacionado lá numa praça. Monsieur Lula. Oh, Monsieur Lula, très bom. O Lula é muito famoso. Eu fiz uma previsão da gente ganhar no primeiro turno, o Lula fazer uma turnê pela Europa entre outubro e janeiro, em 1º de janeiro. Quando ele vier aqui em 1º de janeiro, já trazer metade dos chefes de Estado e empresários com dinheiro para reindustrializar o Brasil. O Lula falou outro dia nisso, né? Eu falo muito em erradicar a miséria e a fome, né? E eu acho que temos que reindustrializar o país. Eu tenho pensado muito naquela loucura do Juscelino, sabe, de 50 anos, 25. É óbvio que é uma figura de linguagem, mas a urgência que o Brasil vai ter, eu tenho falado muito numa ação, como é que chama aquilo, que se reúne no fim de semana e constrói um mutirão nacional da cidadania, sabe, para reconstruir o Brasil. Não sei como. Uma senhora já me mandou um e-mail outro dia, ela ouviu, com várias ideias, sabe? Como é que um cidadão comum pode ajudar o Lula a reconstruir o Brasil? Porque nós vamos herdar realmente um Brasil, na minha área, como o Rovai estava falando, a área da cultura, que é uma coisa da guerra. A cultura é base, né, na formação de uma nacionalidade, de uma pátria. E nós temos que reconstruir o Ministério da Cultura. Temos que reinventar a Ancine. Nós temos que... E a Funarte, que era um órgão, o Grassi, nos 8 anos de governo com o Gil, no Ministério, depois o Juca. O que o Grassi fez, caramba, naquela Funarte, sabe?
Isso tudo vai ter que... A TV Brasil, isso tudo vai ter que ser refundado, né? Isso só na minha área. Imagine na área do combate à fome, à miséria, ao desemprego e as desigualdades. Isso vai dar trabalho, hein, Caseiro? Vai ter que botar manga de... Olha, meu caro Zé, você sabe, talvez não saiba mais disso, mas você tem um pouco de culpa, mas o maior culpado é esse senhor chamado Renato Rovai, aniversariante, né? Eu também acho que todos nós temos que pôr a nossa cara, e eu também, eu tenho 58 anos, né? Estou acabado. Quem olha fala, eu sou até pai teu, né, Zé? Mas estou acabado, a vida foi dura para mim. Mas assim, vou pôr minha cara assim, já me filiei um pouquinho. Na verdade, eu já era afiliado, né? Me filiei aí, e certamente vou sair candidato, vou tentar romper essa bolha aqui na cidade. Aê, Caseiro! Estou falando aqui ao vivo. Caseiro, deputado estadual aí, ó. Nós temos uma questão só. É uma luta contra o fascismo. Vou trabalhar diuturnamente para trazer nossos votos para o Lula, para o Haddad, para você, para mim. E a gente tem que modificar isso. A situação é muito simples. É a barbárie. Ou mais 4 anos com esse cara, acaba esse país, ele é entregue, né? Vocês estavam comentando, vejam, isto é um projeto. Veja, eu peguei aqui, quando a gente foi falar desse ministro, dessa questão do Enem, que é vergonhosa, né, Renato? Você estava falando no começo lá, Rovai, os caras censurando Mafalda, censurando o Ferreira Gula, que era um próximo, depois até se desviou, né? Um cara que escreveu um poema obsceno, né? Obsceno como o salário de um trabalhador aposentado, os caras censurando do Enem. Mas veja, eu só vou relembrar rapidamente os ministros da educação e vocês me digam se isso não é um projeto. Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e Milton Ribeiro. Veja, isso são os ministros da educação desse governo, de uma das áreas mais importantes, que eu só vejo uma saída para o nosso país, e aí eu vou ao encontro do Darcy Ribeiro, né, e do grande Brizola com a CIEPS, tem que ser ensino com período integral, nós vamos mudar esse país pela educação. Né? E o cara me põe esses caras para serem ministro. Isso é Mário Frias foi da Malhação, mas não é viado. Diz o presidente. Num encontro de alto nível com o ditador lá do... E também, Zé, aquele importante que ele foi. Como se os caras, que aliás, eles não falam, aliás, rapidamente, uma digressão, eles falam a ditadura cubana, a ditadura... Mas eles não falam a ditadura chinesa nem a ditadura da Arábia Saudita. Lá eles não falam, né? Emirados Árabes, onde eles estavam lá fazendo a farra em Dubai, lá, Eles matam repórteres, eles matam jornalistas. Motorista do hotel mexe com a mulher, mexeu com a minha mulher. Motorista de hotel 5 estrelas. Não tem respeito nenhum por mulher lá. Veja, e eles não falam, ele está lá naquela ditadura, isso eles não falam, né? Mas o cara faz uma piada, Zé, como se um sheik, uma bosta de um sheik lá, souber quem que é, o que é malhação. Porra, uma piada é para eles, é para um grupinho, esse cara é completamente desconectado. Tem uma piada, tem uma história que o técnico, aquele gaúcho, porra, foi técnico da seleção, fortão. Filipão. Uma vez eu estava indo para aquela ilha lá na Bahia, que tem um hotel famoso Comandatuba. Lá. Comandatuba. Chegamos os atores e tinha uma van pegando a gente. O Filipão estava no voo, a gente ficou conversando no voo. E quando ele chegou lá, não tinha, o carro dele não tinha chegado. Ele ia fazer uma palestra lá no hotel. Aí o produtor da Globo falou, pô, Filipão, você se importa de levar o Filipão? Eu falei, claro que não, vamos embora. O Filipão é uma figura. Conta história. Ele contou uma história. Ele estava num desses países árabes. E, de repente, o time de futebol, que não tinha mulher, lá não tinha prostituta e eram jovens, começaram a se pegar entre eles. Por tesão. E ele foi falar com o dono do time lá, um desses sheiks, lotou um avião e foi para um país liberal ali do lado, não sei qual, para alugar a menina de programa, encher o hotel de menina de programa. Porque senão eles começam a se comer uns aos outros, fazem sexo.
O Filipão contou isso com verdade absoluta. E o Sheik sabia disso, tanto que ela pegou o avião lá, lotou os 22 jogadores, levou, acho que para Amsterdã, botou eles num hotel daquele do Bairro Vermelho lá, para ele ficar transando com puta lá uns 15 dias para relaxar, eles não conseguiam mais jogar. É um negócio de doido. Por que a Índia tem o maior índice de estupro? Porque eles acham que eles conseguiram resolver o problema do sexo, né? Com orações, com mantras, com a religião. Só que não resolve. Por que os padres, madres, pastores têm muito pedófilo? Porque é uma coisa natural, né, do ser humano que eles dizem, não, pode deixar para lá, Deus ajuda. Ajuda picas, não adianta nada. A pulsão eles precisam sexual, ler William Reich, precisam ler mais Reich. A Reich. pulsão sexual faz com que Reich. Né? Já que você não tem uma vida sexual saudável, que essas coisas são altamente prejudiciais à saúde, cria-se essas distorções sociais, né? É muito louco isso. É muito engraçado. Como eu levo porrada o dia inteiro, de todos os lados, até de alguns petistas, eu fico analisando, e uma amiga minha também me ajuda nessa coisa, as posições, né? Como o feminismo vai do preto ao branco, assim, tem milhões de tons de cinzas, né? Quer dizer, ontem uma pessoa estava me acusando de estar usando a Vera Fischer. Depois eu te mandei o anúncio, saiu no Globo, uns 2, 3 dias depois. Saiu no Globo que eu tive com ela no Antiquário. Então, alguém que estava lá no Antiquário ligou para o Globo e saiu numa coluna do Globo, que eu e Vera Fischer estávamos nos abraçando, estávamos aos beijos no Antiquário. Aí uma pessoa me acusa de misoginia. Ô, Vera Fischer é mais velha do que eu, cacete. Ela que me quis, caramba. Pô, que história é essa? Não se pode nem sexo consensual mais, porque vira misoginia do Zé de Abreu, porque ele contou isso. Quer dizer, eu vou escrever minha biografia, eu vou contar o quê? Agora, ela leu, uma jornalista e escritora, hein? Jornalista e escritora. Ela leu? Não. Ela não leu porque ninguém tinha lido a biografia. Vocês receberam aquela coisa horrorosa com a marca d'água que é difícil de ler. O jornalista recebe aquilo, ele dá uma lidinha em algumas coisas que ele quer, só para entender um pouco o livro. Os jornalistas de literatura que quiserem, eles estão recebendo o livro impresso, né? Mas é muito engraçado isso, cara. É digno de uma análise mais profunda. A verdade, Zé, é que tem um pouquinho aí, né? As coisas se confundem um pouco. Da questão dessa hipocrisia dessa classe média. Vocês estavam falando um pouquinho, gente, por exemplo, na questão das drogas, especificamente na questão da maconha, né? Veja, existem tratados de maconha. Eu tenho um aluno meu que eu estou orientando no mestrado, existem tratados. A maconha é uma coisa extremamente usada no mundo inteiro, né? É uma coisa que eu compro aqui na esquina, em qualquer lado você tem maconha à vontade, todo mundo fuma maconha, é uma coisa impressionante, né? Mas é uma hipocrisia absurda. Em vez de você usar isso do lado, olha, tem que fazer o quê? Tem que descriminalizar, tem que cobrar imposto desses caras, né? Porque esses caras ficam nesse papinho furado. Não, é proibido, é proibido. E isso é a maior fonte de renda para a ilegalidade, para esse dinheiro ilegal. Então, é uma sociedade hipócrita. Essa é a verdade, né? A milícia carioca, a milícia que o Bolsonaro disse uma vez, se referindo à Bahia, que a milícia era bom porque entrava onde a polícia não ia, onde o Estado não ia. A milícia carioca já está cobrando taxa dos traficantes e autorizou. Porra, vende a cocaína que você quiser, só me dá metade, foda-se. Entendeu? Se não quiser, a gente vai assumir o tráfico também, além do gás, além do gato da net. É muito louco isso. Então, e o dinheiro do imposto das drogas podia reverter para a polícia, para melhorar as condições de vida dos policiais, ou de preparo dos policiais, né, da educação do policial. Eu tive um exemplo em Los Angeles, eu estava falando português, e um guarda, aqueles guardas de Los Angeles, assim, com aquela roupa chique, aqueles rádios e tal, e ele ouviu eu falar português e perguntou: você está falando português brasileiro, né? Eu falei: sim, você reconhece? Ele falou: sim, meu pai é português. Eu falei: você quer sentar? Vamos conversar? Ele: pois não, sentou do meu lado, educadíssimo, fazem direito, ele tem que fazer direito. Ele entra na polícia com direito. No segundo ano, ele tem que fazer mestrado. E depois ele tem que fazer, se ele quiser subir, ele vai ter que fazer doutorado.
Corrupção, José, se eu pegar $1, eu acabo com a minha vida pelo resto da minha vida. Porque eu vou trair o povo americano. Ninguém sabe por que chama delegado de polícia, porque tem uma delegação do povo para que aquele cara seja um policial. Então, a delegação que o povo americano dá para o guarda é uma responsabilidade social e de cidadania que ele acaba com a vida dele. Esse cara, ele vai ter um carimbo na identidade dele que ele traiu o povo americano aceitando um suborno. É claro que tem gente subornável na política americana, óbvio. Mas você vê uma coisa assim, é óbvio, você imagina que se o cara faz uma faculdade, depois ele faz um mestrado, e tem um curso de polícia muito bom, claro, mataram, é óbvio que tem policial, tem de tudo. Mas você poderia, no Brasil, ter uma polícia muito mais preparada? Tem que ter. Não é possível a gente ver todo dia na internet essas coisas que as PM fazem, com grávida, com mulher com bebê no colo. É uma coisa absurda. É um menino que leva uma surra e vai fugir e leva um tiro na cabeça. Aí os caras vão lá e botam arma. É muito difícil. Esse país não é para uns fortes. É verdade. Olha só, tem a Deise Azevedo falando aqui, a Fórum está ajudando a povoar o legislativo com bons políticos. Feliz aniversário, Rovai, não perco nada da Fórum. Que bom, Deise. Caseirão das massas. Agora vai justificar o apelido, hein? O Corda Bamba aqui também, querido Dr. Marcos, inveja branca dos cientistas, vão poder votar. O Rovai é meio culpado dessa minha candidatura. Esse Rovai, ele é o filho de Eva, ele fica com esse papinho dele só ferrando a gente aqui. Mas vamos lá. É no Rio, Depois você se entende com a minha mulher, seu filho de Eva. Paulinha, um beijo, Paulinha. Olha só, então tem uma galera pedindo para reforçar onde que é o lançamento aqui. Tá, vamos lá. Segunda-feira, dia 22. Olha só, os 2 livros, 2 volumes, né? O Antes da Fama, livro 1 e livro 2, Depois da Fama, né? Fala, Zé. É dia 22, segunda-feira, na Livraria da Travessa da Rua dos Pinheiros, ou Rua Pinheiros, né? Os paulistanos falam Rua Pinheiros, mas chama Rua dos Pinheiros. Antes da curvinha. É uma livraria muito legal. O pessoal da Travessa é muito... Que horas, Zé? A partir das 19. Aí vai embora, vai até ter gente. Ontem foi até a livraria fechar. Acabou a fila, assim, umas 15 para as 10, mas aí ficou todo mundo ali batendo um papinho, tirando fotografia. Aí, aos poucos, o pessoal da segurança... Vamos dormir, que o shopping vai fechar. Tal. Aí ele saiu. Idoso tem prioridade na fila? Quem? Idoso. Tem um pessoal lá que... Já vai tirando o cabo da Boa Esperança, Zé. Eu nunca tinha feito isso. Eu não sei mais escrever. Porque faz 20 anos que a gente só digita, cara. Você vai escrever bastante. Eu, outro dia, tive que escrever uma carta para o governo português com a minha própria mão. Era um pedido lá. E como é difícil, a letra está horrorosa. É muito difícil. A mão acostumou a digitalizar, a digitar no computador ou no celular. É difícil fazer dedicatória. Eu também nunca fiz dedicatória na minha vida. Primeira vez que eu lanço um livro. Muito bom. Olha só, tem aqui uma... Pode falar. A Licácia, né, que é a pessoa que está nos assistindo, que está pedindo ajuda, enfim. A gente toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Primeiro, a gente sabe que tem muita gente precisando muito de ajuda mesmo. Então, se for o caso da Licácia, o certo era nos procurar o Edgar, né, o ouvidor da Fórum. Qual que é o e-mail? ouvidoria@revistaforum.com.br. Ela conversa com ele, explica a situação, ele fala pessoalmente, vê e tal. E aí, no próximo programa, a gente verifica como pode fazer com que é muito difícil isso, viu? Uma vez aconteceu comigo numa situação... A pessoa estava completamente desesperada, diz que o agiota estava na porta, tem filho, me deu o telefone do emprego, liguei para o emprego, falei com o patrão dela e tal. Aí mandei a grana, sumiu. Isso aí. Ninguém mais atende o telefone, a conta encerrou. E era um empréstimo. Por isso,
É por Era um isso que a empréstimo gente de uma quantia, não era uma quantia legal, né? Não dá para assumir assim. Mas tinha ameaça do filho, que ia ameaçou, aquelas coisas bem graves e tal. A Mas eu não verdade, né, sei. Zé? A Pode ser que verdade, seja verdade que ela não pagou a agiota e fugiu olha da... só, a verdade é que esse país é inacreditável. Vocês devem. Eu trabalho, vou aqui, vou na faculdade. Meu, eu não paro em um semáforo aqui que não tenha um pedido. É um negócio impressionante. Eu gosto de Vai no tomar um mercado, na cafezinho padaria. em todo lado. Eu gosto de comer um pão na padaria. Eu já saio com 3 pãozinhos para dar, porque tem 3, 4 pedidos. Você não vai levar um pão. Eu nunca. Isso é uma questão geral. Nós não vamos resolver com essas É uma questões. questão que tinha acabado, isso tinha acabado. No Rio não tinha mais. Zé, tinha acabado, não tinha isso dessa forma, não Isso tinha. é governo Bolsonaro, né? Isso é Bolsonaro. Começou com Temer. Cláudio Cavalcanti, aquele ator, Cláudio Cavalcanti, um ator que fiz com ele Pegasus do Sem Fim, a gente ficou muito amigo, ele era protetor dos animais, uma figura, ele e a mulher dele, a frota, ele tinha um saco de moedas no carro, que era para dar para as crianças, que ele chamava de O Meu Guri, aquela música dos guris. Ele tinha dinheiro, a cada esquina ele distribuía moedas. Anos depois ele falou, olha, acabou, não tenho mais que distribuir moedas, acabou a pobreza, não tinha mais pobre no sinal. Aquelas meninas de 14 anos com bebê saindo no nariz, que daí o Globo fez uma matéria que era uma quadrilha que alugava bebês, explorava as mães e as meninas. Você vê que no Brasil é tudo até isso vira quadrilha que explora os bebês e as mães. É duro. Enfim, aqui tem muita gente querendo ser solidária, porque... então, eu proponho que aproveite esse finalzinho do programa, ela coloca o telefone aqui, as pessoas entrem em contato e veem como posso ajudar. Acho que é o jeito mais fácil, porque é final de semana. Muito difícil a gente julgar. A pessoa está... Eu adotei o seguinte, eu ajudo entidades que estão distribuindo comida, que eu conheço, tal, eu mando, e muitas vezes sem que ninguém nem sabe quem mandou, porque as entidades é o caminho mais... Essas pessoas que estão tendo necessidades muito prementes, eu recomendo, procura uma entidade. Eu ajudo, dou um Google, vê se tem uma entidade, de repente tem uma entidade de moradores, de alguma coisa que está distribuindo comida, enfim. E a pessoa nem sabe, está trancada em casa naquele desespero, manda foto da geladeira vazia. Essas coisas, procura uma entidade, porque a entidade é o lugar onde a gente pode ajudar com fé, entendeu? Sem se sentir idiota de estar sendo enganado. O que eu vou fazer? Mas a vida nos faz ser assim, né? Olha só, Rejane Laeta, muito obrigada por se tornar membra. Dá tempo ainda de ficar membro e membro aqui do TV Fórum, que está aqui. Bora ficar membro, ajudar na sustentabilidade aqui também do canal. Simone B, parabéns, Rovai, muitos anos de vida. Muito obrigada por nos presentear junto com a Adri e convidados com tão maravilhoso canal. Vocês são 1000, obrigada a você, Simone. E tem ainda rapidinho, eu queria que o Caseiro desse aqui uma explicadinha nessa dose de reforço. Ele até mandou uma imagem aqui para a gente passar aqui. Então, olha só, Caseiro, está aqui na tela essa dose. Nosso canal é sempre de informação. Eu preparei então isso aí que eu dei uma aula para os alunos exatamente ontem, só para as pessoas saberem, né, que o governo federal, alguma coisa útil está acontecendo, e certamente está acontecendo posterior à CPI, né? Duas mudanças importantes. A primeira foi que quem tomou a Janssen, que era uma dose só, deve tomar 2 doses, tá? Então tem que tomar a primeira, a segunda dose, que é 2 meses após a primeira dose, e ainda depois de 5 meses fazer um reforço. E a outra coisa importante a partir agora do dia 18 de ontem, todo indivíduo maior que 18 anos deve fazer um reforço após 5 meses da última dose. Então, quem tomou a segunda dose, né, há mais de 5 meses, pode procurar o serviço de saúde para tomar o reforço, de preferência com uma vacina que seja diferente daquela que ele tomou. Por exemplo, ele tomou 2 AstraZeneca, ele faz um reforço com a Pfizer. Ele tomou 2 Coronavac, ele faz o reforço com a Pfizer, né? Então, essa é a ideia.
reforço, então, agora não é só mais a partir de 60 anos, é a partir de 18 anos, para todo mundo, 5 meses após a segunda dose. Essa é a ideia, Adri. Beleza? Maravilha. Agora, Caseiro, e quem tomou as duas... quem tomou, digamos, AstraZeneca, você já falou que não é legal tomar Coronavac como reforço, né? Nem quem tomou Coronavac não é boa como reforço. Vamos pontuar isso. Só o estado de São Paulo, a gente sabe, é o Bolsodória, né? Eu acho que o Dória, nesse sentido, ele é a única bola certa que ele deu, porque esse cara, eu acho que ele é pior que o Bolsonaro, o equivalente. Mas a Coronavac teve a sua utilidade, é uma grande vacina, conversamos muito aqui, foi a primeira, falamos tudo dela. Agora, tem vacinas mais poderosas e mais potentes. O reforço deve ser feito com uma vacina ou vetor viral ou com a Pfizer, e nesse sentido o Ministério acertou. E eu reinsisto, pessoas acima de 60 anos, obrigatoriamente, por favor, façam o reforço, porque os anticorpos caem muito, então é obrigatório. Todo mundo, a partir de 18 anos agora, pode tomar o reforço 5 meses após a última dose. Essa é a ideia. Olha só, o Carlos Alberto Veloso Lopes estava reclamando que não tinham lido aqui, até pus em destaque. Todo mundo questionava o apoio do PSOL nos atos na jornada de 2013 contra a Dilma, um antipetismo que vigora até hoje. Aí, quando o Rui Pimenta explica, é demonizado, isso é certo. Eu não acho que foi por isso que ele... Né, a nossa crítica aqui ao Rui Costa Pimenta tem outra origem, né, de ataques infundados, entre outras coisas, o Rui, por exemplo, acha que não deve contra a obrigatoriedade da vacina. Então assim, é um descolamento da realidade, chamar o Boulos de agente da CIA. Ele não falou, não fez crítica, ele acusou. Então, enfim, mas, Carlos, eu respeito a tua opinião, mas, de fato, a gente aqui não vai pautar o nosso programa por essa discussão, porque a gente tem que discutir contra a direita agora. A gente tem um enorme desafio pela frente, que é derrotar o bolsonarismo. Como amigo, é isso, pelo amor de Deus, não é hora da gente, né? Estamos juntos todos, né? Podemos ter as nossas diferenças. Vamos à luta. Mas, pelo amor de Deus, vamos juntos, né, pessoal? A nossa briga é contra o fascismo, contra o caos. Nosso inimigo é comum, não vamos perder o foco, pelo amor de Deus, né? Eu não sei se é verdade, eu não vi ainda, não sei qual foi a análise que o Rovai fez com a Adri sobre essa possível participação do Alckmin como vice do Lula. Eu acho muito pouco provável, não quero nem entrar nesse mérito, mas eu acho que nós, militantes políticos, quem tem uma responsabilidade social contra o fascismo, nós podemos radicalizar. Eu acho que o Lula não pode, mesmo que ele queira. Eu acho que o Lula tem que fazer a reconstrução nacional. A luta contra o fascismo do Lula é diferente da nossa. Ele tem que dar comida para o povo, ele tem que dar emprego, ele tem que fazer coisas que ele não vai poder depender só da esquerda. Nós nunca tivemos força suficiente para revolucionar esse país pelo voto. Por isso que a gente sempre perde. A gente perdeu com o Getúlio, a gente perdeu com o Jânio Quadros, com o João Goulart, e a gente perdeu com o Dilma. E a gente vem perdendo desde o Dirceu. Primeiro apontaram no Lula, acertaram o Dirceu, que era o substituto. Depois a Dilma foi a verdadeira substituta. Você me desculpa, me desculpe só, porque a sua fala é isso. Olha só, o Lula, meus caros, fez veio num pau de arara, se tornou presidente, saiu com 80% de popularidade, elegeu a Dilma. Pessoal, e quem ele pôr para vice? Nós estamos com o Lula, vamos que ele sabe o que ele faz. Por favor, vamos baixar um pouco a nossa bola, né? Ele certamente tem uma capacidade de uma avaliação conjuntural muito melhor que a nossa. Eu acho que a gente é muito, às vezes, pretensiosos, às vezes, de querer... Ele sabe o que ele faz, eu não tenho dúvida. A história mostrou isso. O Breno Altman, o Breno acha que é um pouco de, sei lá, não sei se eu vou me expressar bem, um cordeirismo, essa coisa, mas eu acho que a gente tem... Tudo bem, o Breno é uma sumidade, respeito pra caramba, tal, super estudioso, super consciente, mas eu acho que quem sabe mesmo é o Lula, cara. Aquela jogada que ele deu na linha branca, na crise de 2008, eu lembro que ele foi para a televisão,
E falar, não, se você não comprar, a tua filha não vai vender na loja, o teu cunhado não vai trabalhar na fábrica e não vai ter imposto e não sei o que lá, e para lá, lembra? Começou com o refrigerador, foi para o fogão, foi até a máquina de lavar roupa e tal, e todo mundo trocou a geladeira por geladeira mais moderna, que gastava menos energia, e fez a economia girar. Isso aí, os economistas na época tiveram ânsias, ficaram com pedras nos rins, de tanto meter o pau no Lula, e depois ia vendo que ia dando certo. Ele tem a economia na veia, não é no curso de economia da Fundação Getúlio Vargas. É isso aí. Queridas e queridos e querides, estamos chegando ao final deste 19 de novembro de Super 2021, live. Super live com Caseirão das Hoje é um dia, além de ser o aniversário de ser uma data histórica, tem alguma outra data histórica? Dia da bandeira, não é? Dizem que a bandeira também faz aniversário. Aliás, vocês viram que estão querendo colocar, em vez de só ordem e progresso, amor, ordem e progresso. Gente, vamos parar com esse negócio de positivismo. Caseiro, lá em Paris, na França, o positivismo é considerado uma piada do criador da sociologia. Se apaixonou por uma mulher, criou uma igreja. E não é que os brasileiros foram lá no Maré e fizeram a igreja? Tem 3 no mundo, uma em Porto Alegre, uma no Rio e uma em Paris, feitas por brasileiros. E um pensamento filosófico, sociológico, chamado positivismo, é a história do Brasil, é baseada no positivismo. Zé, eu não sei se você leu hoje, rapidinho, a gente vai até amanhã, a gente saiu na frente. Você sabe quem foi essa ideia inicial de mudar a bandeira, de fazer um verde degradê e pôr amor? Foi do amigo do Zé, tal de Hans Donner. Veja como tem idiota no nosso país. E aí, a partir do cara lança um negócio desse, aí ele ameaça seguidores, cara. Que não, porra, é inacreditável, né? Foi o Hans Donner que sugeriu botar amor? Amor, ordem e progresso. É porque é a bandeira do positivismo, é amor, ordem e progresso. Só que aí tinham tirado o amor, né? Aí querem colocar de volta. Para os brasileiros militares positivistas, usar a palavra amor era coisa de viado, né? Como aquela. Não, aí, amor não. Amor, porra, que amor? Amor é coisa de mulher. Mulher que sente amor. Então é ordem e progresso. Tiraram o amor. Mas você falou do positivismo aí. Ordem e progresso é positivista, isso. É uma ordem idiota, né, bicho? Você não cria Outro dia eu li no Twitter lá um líder do PDT fez uma série de posts falando que nós temos que resgatar o positivismo no Brasil. Eu fiquei pensando como estão essa tem igreja em Porto Alegre, tem igreja aqui no Rio, que aliás está caindo aos pedaços, estava pedindo Lei Rouanet, um amigo meu escritor quis investigar essas igrejas e foi meio que boicotado assim, que parece que os herdeiros ficaram com os direitos, são 3 prédios, um em Paris, um em Porto Alegre e um no centro do Rio. Tem uma rua que liga a Lagoa a Copacabana, chamada Miguel Lemos, ninguém sabia. O Miguel Lemos era um dos líderes do positivismo no Brasil, que arrumou essa de montar a igreja. A religião positivista era faculdade. Faculdade era coisa horrorosa, não podia estudar em faculdade. Você tinha que ser autodidata, estudar. E aí e ele era apaixonado por uma mulher e que foi abandonada pelo marido. E ele usou essa mulher como uma santa. E aí ela morava no Maré. E aí esses brasileiros que foram lá foram iludidos por um corretor de imóveis e compraram o prédio ao lado. E fizeram a igreja em homenagem a ela no prédio errado. E é um aborto arquitetônico, porque o prédio tem uma qualidade arquitetônica parisiense. Fizeram um nicho para botar o busto da mulher e o nicho é desproporcional à arquitetura do prédio. Só vexame. Está lá no Maré. Volta e meia, se vai lá, tem gente fotografando e rindo do ridículo. Da brasileirada. Cláudio Alves está dizendo: as brigas entre a esquerda sempre existiram, é verdade. No passado, a porrada comia entre PT e PCdoB. Não se devemos tomar partido nessa briga entre PCO e PSOL. Era isso, gente. Tem ainda o Carlos Alberto dizendo: Zé de Abreu é fantástico. O PT que se ligue na participação do PSOL. Não cobrem de Lula. É institucional. Obrigada, Carlos Alberto.
E era isso, né, Rovai, Zé, Mar, Caseirão, muito obrigada pela sua Salve, salve! E olha só, 17 horas aqui, programão da Fórum com a Sinara Menezes, com o Stedley e o Fernando Moraes, também lançando a biografia do Lula. É isso aí, todos vamos comprar às 9 a biografia. Às 8 da noite, na arroba vai Paola com 2 L's, a gente vai bater um papo sobre a agressão que essa vereadora preta petista recebeu na Câmara de Campinas, tá bom? E segunda-feira, 8 da noite, na Livraria da Travessa, na Rua dos Pinheiros. Segunda-feira a gente se vê lá. Um beijo. É isso aí. Valeu, Caseirão. É isso aí. Beijo. Feliz aniversário.